Vou gravar um vídeo aí pra esse maçom então, hein? Então, irmão, você não entendeu quem que é o grande arquiteto do universo? E aí? Pergunta pro mestre da sua loja quem é realmente o grande arquiteto do universo. Qual o segredo que eles estão escondendo de vocês? Quem que é o Gadu? O Gadu é Deus ou é o diabo? Qual é o segredo do grau 33 que vai ser revelado para vocês? O que vocês vão descobrir antes, né? Por dedução lógica. A não ser que seja muito burro, e muitos de vocês são burros. Vocês entram para a maçonaria, fazem rituais, absorvem a energia, nem sabem o que vocês estão absorvendo. Não sabem nem o que estão fazendo, a grande maioria. Que história é essa aí do grau 4? O cara ficar sentado debaixo de uma cadeira com as mãos amarradas e tomar um banho de sangue. Que coisa linda, hein? Tomar um banho de sangue de um animal. Cadê as associações de protetores de animais? Cadê? O cara toma um banho de sangue. O que o bode tem a ver com isso? Os psicopatas tomarem banho de sangue. E no grau 5, segundo o relato do irmão, onde o cara transa com a filha de outro maçom, virgem, tem que ser virgem, para obter cargos, benefícios através da maçonaria. Será que isso é tudo mentira? Será que isso tudo é lenda? E no grau 1, onde vocês furam, todos vocês passaram por isso. Vocês furaram o dedo. Vocês furaram o dedo e fizeram um pacto de sangue. Vocês não lembram disso? Eu vou lembrar vocês, no grau 1. Sabe naquela hora que você entra na loja, o cara põe uma espada no seu pescoço, você responde qualquer coisa? Depois você vai lá e assina o contrato, fazem tudo. Então, o que aconteceu aquele dia? Você estava vendado, lembra que você estava com a camisa arriada, igual a minha está aqui, ó? Lembra disso? Vocês lembram disso? Então, lá você fez o pacto de sangue, só que você não lembra, né, maçom? Você é um burro, você só olha pro dinheiro, né? Vamos começar esse vídeo. Você diz que foi maçom. E como está na sua legenda, do 2º grau, ex-maçom do 2º grau. E que curioso, você sabe de detalhes com absoluta certeza. O que acontece no 4º grau, no 5º e até no 33. Só isso já deveria acionar um sinal de alerta em qualquer pessoa minimamente racional. Porque existe uma pergunta simples, objetiva e inevitável. Como uma pessoa que não passou por nenhum grau consegue descrever rituais que, por definição, só são vivenciados por quem recebe? Como? E isso não é uma pergunta retórica, não. Isso é lógica básica. Você afirma que no 4º grau alguém é amarrado a uma cadeira e toma um banho de sangue animal. Puxa. E olha, isso não é erro de interpretação, não. Não é não. Isso é fantasia grotesca. E na maçonaria não existe banho de sangue animal. Não existe sacrifício de nenhum animalzinho de nenhuma espécie. Não existe bode. E não existe nada disso em absolutamente nenhum grau da franco-maçonaria, de nenhum rito. Mas o sabichão aí que se diz ex-maçom do 2º grau, que não passou nem pelo 3º, já sabe o que existe no 4º, no 5º e no 33, mas não sabe o que acontece nos outros. Olha, quando alguém afirma isso, não está revelando nenhum segredo. Só está provando que nunca esteve lá. E depois esse indivíduo vai além. Ele extrapola, ele afirma que no 5º grau ainda existe violação sexual. Ele afirma que filhos são usados, mulheres são usadas como moeda de troca para poder, cargos e dinheiro. E aqui nós precisamos parar. Para tudo que eu quero descer, para o mundo. Isso daí não é apenas ignorância, não. Isso é acusação criminosa. Afirmar que maçons violam filhas virgens de outros maçons para obterem vantagens financeiras, riqueza, poder.
Aí você foi longe, meu querido. Você foi longe. Você imputa a pessoas e à instituição a prática de crime gravíssimo sem qualquer prova. E isso se enquadra claramente nos crimes previstos pelo Código Penal brasileiro. Em especial o artigo 138, calúnia por imputar falsamente crime a terceiros. E vou além, artigo 139, difamação por atribuir fato ofensivo à reputação de uma coletividade. E artigo 140, injúria por atingir a honra subjetiva dos membros. E olha, qualquer irmão que se sinta ofendido, caluniado ou difamado por esse tipo de acusação, tem pleno direito de buscar a justiça, pleitear ressarcimento e adotar as medidas legais cabíveis contra quem propaga esse tipo de mentira. E isso não é opinião. Isso é tipificação penal. E se isso fosse verdade, a maçonaria não seria uma instituição discreta. Seria um caso policial internacional. Mas agora vamos voltar ao início, porque é exatamente aqui que tudo desmorona. Então vem cá, me explica uma coisa. Como alguém que nem sabe sequer diferenciar rito, ritual, grau, ordem ou sistema se coloca como autoridade para explicar uma iniciação? E você descreve a iniciação como se fosse um ritual de terror. Espada no pescoço, sangue, transe e perda de consciência. Olha, isso daí não é iniciação maçônica, não. Está parecendo mais roteiro ruim de filme conspiratório da internet. E quem já passou por uma iniciação sabe exatamente do que estou falando. E quem passou, reconhece imediatamente quando alguém está falando em verdades. Quando está inventando coisinhas, contos para aparecer na internet. Para ganhar like, né? Vale tudo, né? Não vale não. E agora vem o ponto mais curioso de todos. O Gadu é Deus ou ele é o diabo? E essa pergunta por si só já revela tudo, ó. Porque quem entende minimamente de maçonaria sabe que o grande arquiteto do universo não é uma entidade imposta, não é um personagem oculto e muito menos um ser demonizado. É um princípio filosófico, um conceito simbólico, é um denominador comum que permite que homens de diferentes crenças trabalhem em conjunto sem violarem as suas consciências. E reduzir isso a Deus ou ao diabo é prova de ignorância conceitual e não de revelação. E agora, por fim, o golpe final, a marretada do Thor. Você se apresenta como ex-companheiro maçom. Não. Isso simplesmente não existe. Na maçonaria regular e reconhecida, você é iniciado, elevado e exaltado. Ou você pega o seu banquinho e sai de fininho, ou você se afasta. Mas você não ganha automaticamente conhecimento de graus que você nunca recebeu. Ou seja, quando você fala do quarto, do quinto e do grau 33, você não está falando como ex-maçom. Você fala simplesmente como um espectador de teoria da conspiração. Ou seja, alguém sem nenhuma credibilidade. E aqui vai a parte que muita gente não gosta de ouvir. Mas precisa. Se você ainda se acha maçom, ou se autodenomina ex-maçom, e se identifica com esse tipo de discurso, existe uma grande chance de você não ter sido enganado pela maçonaria, mas por você mesmo. E provavelmente você caiu no conto do vigário. Foi iniciado por falsos Illuminati da internet, por grupelhos
sem reconhecimento, que alugaram algum espaço chechelento, e aí fizeram qualquer encenação grotesca. E acabaram misturando o conhecimento de ocultismo de quinta com teoria da conspiração barata. E te venderam aquilo como se fosse maçonaria, no mínimo. E você caiu, movido pela ganância. Foi. E olha, você nunca sentiu o peso simbólico de uma iniciação de verdade. Nunca entendeu o silêncio, a disciplina, o método, a construção interna. Você passou a vida inteira se enganando, achando que pertencia a algo que nunca existiu, defendendo uma fantasia, atacando uma instituição que você nunca conheceu. E isso não te fez iniciado, só te fez vítima da própria vaidade e da tua própria ignorância. Isso dói? Dói, eu sei. Mas dói porque é verdade. Porque você não está apenas mentindo. Você está alimentando preconceito, ódio, medo em pessoas que não têm obrigação nenhuma de conhecerem a maçonaria. E na sua fala não tem segredo revelado. Tem narrativa fabricada. E narrativa não derruba instituição nenhuma. Ela só expõe quem a criou. E você, que é iniciado, é companheiro, é mestre, sabe que tudo isso é uma mentira? Escreva aqui nos comentários. Isso não é verdade. Ou, se preferir ser direto, ele é um mentiroso. Pegou a chave? Agora abre a porta. Eu vou tomar um café.